Boa noite, igreja. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor nas nossas vidas. O pastor ele declarou uma palavra aqui durante a ministração do louvor. Eu vejo que o Espírito Santo já se move neste lugar. E o pastor ele declarou uma palavra que eu queria que você guardasse isso no seu coração. Se de tudo que for ministrado, você guardar isso no seu coração, é uma palavra que o pastor já declarou nesse altar. O fato de você estar aqui determina que você já é vitorioso. Quem crê nisso? Eu vou dizer novamente, o fato de você estar aqui é porque você já é vitorioso. Porque se você está aqui, você permitiu que o Espírito Santo ministrasse o seu coração. E se você está aqui, é porque o Senhor te conduziu até este lugar. E se você está neste lugar, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você que crê, aplauda ao Senhor e glorifica a Ele, em nome de Jesus. Aleluia! Eu anotei até um versículo para falar isso. Você que tem a sua Bíblia, abre rapidinho comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Este não é o versículo principal do nosso tema, da mensagem, não é o texto principal, mas é um pano de fundo para nós entendermos o que o Senhor quer falar para as nossas vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: pois é Deus, o apóstolo Paulo está afirmando, pois é Deus quem produz em vós, tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então eu gostaria que você fixasse isso no seu coração. O desejo de adorar a Deus é Ele mesmo que produz em nós. Nós somos limitados, nós somos humanos. Em vários momentos das nossas vidas nós achamos que não somos capazes. Em vários momentos das nossas vidas achamos que não vamos conseguir, que não vamos alcançar. Mas o apóstolo Paulo ele nos afirma que quem produz em nós o querer, ou seja, se você desejou estar aqui nessa noite, se você foi movido para estar aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo colocou em você esse desejo. Foi o Senhor que produziu em você o desejo de estar na casa dEle. E se Ele colocou o desejo de você estar aqui, foi Ele que trouxe, porque a palavra diz que Ele mesmo coloca em nós o desejo de querer e realizar. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Eu não sei em que situação você chegou aqui, mas creia, Deus é um Deus de propósito. Você não está aqui por acaso, você não está aqui em vão. Eu quero aproveitar que todos estão em pé. Eu já quero fazer a leitura do título, do texto dessa mensagem. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 6, uma passagem conhecida, que o Senhor tem algo para revelar ao nosso coração. A presença do Senhor neste lugar ela é real. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. E eu gostaria que você, desde já, ficasse sensível à voz do Espírito Santo, porque o Senhor ele quer entregar algo na sua vida. O Senhor ele quer entregar algo à minha vida. E esse algo será revelado através da sua palavra. Livro de 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, conduzindo-os até a cidade de Baala, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre qual se invoca o nome do Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente
somente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo, e eles partiram dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo o tipo de instrumentos e efeitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Versículo 6: quando chegaram à eira, ao campo, aonde descascavam os cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a sua mão e segurou a arca da aliança. E no versículo 7 diz: e imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu pelo seu erro. Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor interrompeu e com ira a vida de Uzá, e por isso aquele lugar passou a se chamar Pertis Uzá, castigo de Uzá, até os dias de hoje. No versículo 9: neste dia Davi teve grande medo do Senhor e questionou: como poderá vir a arca do Senhor para ficar em minha casa? Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Ao invés disso, levou a arca do Senhor para a casa de Obed-edom de Gate, e a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Pode se assentar com os seus olhos fechados, mantenha-se em espírito de oração e fale com o Senhor neste momento. Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós colocamos a palavra dessa noite nas suas mãos. Eu sou apenas um homem, não tenho nada, Senhor, de mim mesmo a oferecer à sua igreja, mas eu te peço pela sua graça, eu te peço, Senhor, pela sua infinita misericórdia, que da mesma maneira que o Senhor falou ao meu coração com essa palavra, da mesma maneira que o Senhor ministrou o meu coração com essa palavra, a sua igreja possa ser ministrada, Senhor, possa haver entendimento, que através dessa palavra, Senhor, possa haver, ó Pai, mudanças de pensamentos, que através dessa palavra, Senhor, possa haver transformação semelhante a que houve na casa de Obed-edom. E eu te peço, coloca já os seus anjos, tanto é o nome do Senhor. Amados, é uma passagem bíblica muito conhecida, ela está mencionada também no livro de 1 Crônicas, que é de alguma forma um espelho dos livros do período dos reis. E então nós vemos essa palavra sendo escrita nesses 2 pontos da Bíblia, mas eu quero dividir com vocês a escritura do livro de 2 Samuel, que ela narra um momento muito importante da história do povo de Israel, um momento aonde Davi havia já assumido o trono. Davi já era rei, Davi já era um homem de grandes conquistas como um rei. Davi era um homem que tinha muitos motivos para agradecer a Deus. Davi já tinha os seus soldados, Davi já era um homem que já tinha o respeito, o reconhecimento do povo de Israel, mas o reino de Davi não era completo. O reino de Davi não era completo porque faltava algo em o seu reino, e o que faltava no reino de Israel para aquele momento era a arca da aliança, algo que foi instituído por Deus ainda nos tempos de Moisés, que representava a presença de Deus.
se nós formos traduzir o que é a Arca da Aliança para os nossos dias, é a promessa do Senhor Jesus, quando Ele diz: eu vou ao Pai, mas eu deixarei a vocês um Consolador. Aquela arca representava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus, ela não está nas nossas vidas através de um objeto, de um móvel, mas ela está em mim, ela está em você, através da manifestação do Espírito Santo. Por isso eu disse, o Senhor, Ele já está conduzindo o culto, direcionando tudo o que está acontecendo à nossa volta para essa ministração. Tudo que o Senhor já falou, através dos louvores, através da boca do pastor, aponta para a mesma mensagem que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida: a presença de Deus. O que faz a diferença na vida de um homem é a presença de Deus. Não é o dinheiro, não que não seja bom, mas o dinheiro na mão de boas pessoas faz com que elas sejam melhores. Mas o dinheiro na mão daqueles que são ruins faz com que eles fiquem piores. Então o que define a pessoa é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E Davi entendia isso. Davi entendia isso de uma maneira que ele falava: eu já sou rei, eu tenho respeito do povo, mas eu preciso reaver algo que é nosso. E essa arca, que representava a presença de Deus, ela ficou 20 anos fora do domínio do povo de Israel. E Davi então entende um momento que aquela era a hora correta de buscar aquilo que se havia perdido. Se nós pensarmos e refletirmos um pouco sobre o que Davi começou a entender naquele momento, nós vamos ver uma pessoa que falava com Deus, Deus o respondia, mas faltava algo. Davi era um líder, Davi era um rei, Davi era uma pessoa que tinha sobre ele autoridade. A palavra de Davi tinha autoridade sobre a vida das pessoas. E nós vemos isso quando Davi ele reúne os seus melhores soldados para uma missão, a missão de resgatar a arca que estava na casa de Abinadab. E quando Davi ele resolve então reunir os seus melhores homens, ele chega a um número de 30.000 homens. E eu queria que você tentasse imaginar esse número. Imaginem uma viagem com 30.000 homens. E a palavra do Senhor diz que eles vão numa comitiva, aonde foram convocados não apenas os soldados, mas também haviam músicos. Nós lemos aqui que havia uma festa acontecendo, porque Davi havia conquistado de volta aquilo que representava a presença de Deus. E Davi então, no seu caminho, junto com o povo, junto com os seus soldados, junto com os seus ministros, os levitas, os adoradores, eles festejavam, eles tocavam harpa, eles tocavam tamborins, e eles festejavam. 20 anos de espera para esse momento. 20 anos de espera para esse momento de celebração. Eu imagino que o coração de Davi se alegrava de uma forma que talvez nenhuma das batalhas que ele havia vencido se igualasse à alegria que ele sentia naquela hora, porque ele estava trazendo de volta a presença de Deus. E a Bíblia fala que ele manda fazer um carro de boi, especificamente para o transporte da arca. Uma intenção muito boa, mas fora do propósito de Deus. E quantas vezes estamos nós cheios de boas intenções, mas de repente as coisas não saem como nós havíamos planejado. E aí
Muitas vezes nos questionamos, por que, Senhor? Mas Davi, ele tinha o conhecimento da maneira correta. Depois de Moisés, dessa arca ter sido levada, só havia uma forma de transportar essa arca, que foi uma própria ordenança de Deus. A arca deveria ser transportada apenas por sacerdotes. A arca não poderia ser tocada, porque ela representava a presença de Deus, santo onde o homem não deveria tocar. A arca deveria ser levada por varões, e esses varões deveriam estar sobre os ombros dos sacerdotes. Havia toda uma forma, um rito, onde Deus havia ordenado. E talvez a pressa, talvez o desejo de crescer, talvez o desejo de acertar, se fôssemos usar as palavras mais adequadas aos dias de hoje, a ansiedade, fez com que Davi ignorasse uma orientação de Deus. E Davi manda construir o carro de boi, exclusivamente para aquilo, um carro que nunca havia transportado nada, e talvez no seu coração ele estivesse assegurado que isso seria suficiente. Só que os carros de boi têm uma representação. Quando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ela foi levada pelos filisteus, e ela foi tirada do povo e foi transportada em um carro de boi. E Davi não se atenta a isso e decide usar da mesma ferramenta, da mesma forma qual o inimigo havia usado. O que eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão? O que eu quero trazer para você nessa noite, minha irmã? Existem coisas que são santas da parte de Deus, que nós não podemos negociar. Existem coisas da parte do Senhor, que existe um peso espiritual na nossa vida, qual nós não podemos colocar sobre uma mesa e negociar. Vou falar de uma forma mais simples. Você que conhece a Jesus, você que escolheu mudar a sua forma de caminhar, você precisa deixar o seu passado para trás. Não podemos trazer coisas do mundo, coisas do inimigo para dentro das nossas vidas. A palavra de Deus, ela dá um exemplo de um homem que tentou trazer algo do inimigo para si e pagou com um preço alto, pagou com preço de morte, e a sua família também morreu porque ele desobedeceu a Deus. Quando o Senhor ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém, é verdade, irmãos. As coisas de Deus são muito santas. A presença de Deus é santa. E eu gostaria que você entendesse que o Senhor ele tem algo para a sua vida. O Senhor ele tem uma transformação para a sua vida. O Senhor ele quer que você comece a escrever uma nova história, que uma nova história seja escrita através da sua vida. Mas para isso, algumas coisas têm que ser deixadas para trás. No momento que aquela arca ela era transportada, a Bíblia fala que chega a um ponto da viagem que os bois tropeçam, e num sulavanco do carro de boi, Uzá, um dos filhos de Abinadab, com boas intenções também, ele toca na arca, e a Bíblia fala que ele morre na mesma hora. Ele morre porque ele tocou em algo que não poderia ser tocado. Existem coisas que o Senhor não vai permitir que nós toquemos, apenas para que nós creiamos
e fiquemos focados em uma coisa, na sua presença. O tema dessa palavra, eu ainda não havia falado, vou dizer agora. Ele chama o milagre da presença. O milagre da presença, e a presença que eu me refiro é a presença do Senhor, que para os nossos dias nós a chamamos de Espírito Santo. Aquele que Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o meu Consolador, vocês não ficarão órfãos. Esse mesmo Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite, esse mesmo Espírito Santo que te convenceu do seu mau caminho, esse mesmo Espírito Santo que mesmo quando as coisas não vão bem, ele te faz levantar e dar os primeiros passos. No momento de frustração, num momento de dor, num momento de vergonha, num momento de ira, porque Davi havia idealizado aquele momento. A arca já estava praticamente na beira do caminho, na metade do caminho, e uma fatalidade acontece, simplesmente num ato, aos olhos humanos que seria um ato de boa vontade, custa a vida de um homem. E a Bíblia diz no versículo 6, versículo 7, versículo 7, versículo 8, Davi irritou-se, porque o Senhor interrompera em ira contra Uzá, e por isso aquele lugar foi chamado, versículo 9, e neste dia Davi teve medo. Talvez se Davi tivesse tido esse mesmo medo antes, talvez se Davi tivesse tido o mesmo temor antes, se talvez Davi tivesse consultado a Deus antes, com certeza a história seria diferente. E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes tomamos um caminho com o desejo de vencer, com o desejo de crescer, com o desejo de conquistar, num desejo de ser reconhecido, e quando nos damos conta, está lá, nada do que havia planejado acontece. E Davi só entendeu isso depois da morte de Uzá. E a palavra de Deus diz, a partir do versículo 10, por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para Jerusalém, para a cidade de Davi. Ao invés disso, levou-o para a casa de Obed-edom. Obed-edom é um homem que aparece exclusivamente nesse momento da palavra do Senhor. Não tem relatos anteriormente do nome Obed-edom. Existem estudos que mostram que Obed-edom era talvez o filisteu, até mesmo das terras de Golias. Ou seja, não era a primeira opção. Obed-edom não era o primeiro nome da lista para receber a arca, mas o momento era tão crítico que Davi olha na beira da estrada: onde podemos deixar? O lugar mais perto que tem é aquela casa ali, Obed-edom era um homem tão afastado da sociedade, tão longe da realidade, que ele não morava nem na cidade, ele morava na beira da estrada. E então Davi decide levar a arca à casa de Obed-edom. E a partir daqui eu gostaria que você entendesse que às vezes Deus vai usar de situações que parece que são situações de morte, mas Ele quer gerar na sua vida um milagre da presença. Às vezes você pode olhar para uma situação que talvez aos olhos humanos já foi sentenciada, talvez aos olhos humanos já não tem mais jeito, talvez os médicos já deram um relatório de morte. Olha, é questão de dias, de semanas. Quantos jovens estão hoje sentenciados pela sociedade?
esse não tem mais jeito, isso aqui já foi tentado de tudo, esse aqui já não tem mais o que fazer, o que tinha para fazer já foi feito, esse aqui agora, ó, é só Deus, aleluia, porque quando nós entendemos que as nossas forças acabam, e nós começamos a confiar no Salvador, aí o milagre da presença começa a operar. E eu quero que você entenda, se você está aqui, eu vou repetir a palavra do início, se você está aqui, é porque você já foi trazido pela presença do Senhor, você chegou aqui pelo Espírito Santo de Deus. Obed-edom era um homem desacreditado, Obed-edom era um homem que não tinha posses, de uma vida simples, talvez simples até demais, mas quando alguém bate a porta de Obed-edom, e talvez ele ou a mulher, eu não sei quem foi que recebeu, e vê que se tratava do rei, talvez o primeiro pensamento dele, meu Deus, o que eu fiz para o rei estar na porta da minha casa? E então o rei solicita que Obed-edom receba a arca dentro da sua casa, e a palavra de Deus fala que Obed-edom ele recebe. As escrituras são muito breves nas palavras a respeito. Fala assim, vou ler o versículo 10 novamente. Por este motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Ao invés disso, levou para a casa de Obed-edom. E a arca do Senhor permaneceu lá por 3 meses. E o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Amados, aonde a presença de Deus está, o ambiente é transformado. Aonde a presença de Deus está, existe milagres. Eu quero te encorajar nessa noite a não olhar para a sua situação. Eu quero te encorajar nessa noite, não olhar para as dificuldades. Eu quero te encorajar nessa noite, olhe para a presença de Deus. Você que é pai, você tem uma autoridade sobre a sua família. Você é o sacerdote do seu lar. Defenda a presença de Deus. Defenda a presença de Deus. Se você é mãe, se você é esposa, e talvez o seu marido não entendeu ainda o plano de salvação, ainda não conhece a Jesus, não importa, defenda o plano de salvação da sua família, defenda a presença de Deus, defenda a presença de Deus. Eu quero fazer aqui uma comparação. A arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab, e não existe relato de mudanças na família de Abinadab. Mas na casa de Obed-edom, em 3 meses, a vida dele foi transformada. O que eu aprendo com isso? É a forma que você se importa com a presença. Sabe quando você, um exemplo, Jesus, quando ele queria exemplificar, ele usava uma parábola. Eu não sou bom nisso, mas eu vou tentar. Sabe quando você compra algum item novo para sua casa? Homem compra um carro novo, mesmo que é usado, mas é novo para ele. A mulher compra uma panela nova, uma televisão nova, e aquilo nos primeiros dias, ai, deixa eu tirar a poeira, deixa eu cuidar, que isso aqui é novo. Menino, não rela aí, menino, você vai riscar, toma cuidado. Zelo pela presença. Eu imagino que na casa de Abinadab, a arca estava jogada num canto, pegando poeira, e as pessoas passavam por ela como se não fosse nada. Mas quando Obed-edom vê a arca chegando até a porta da sua casa, a palavra de Deus fala que ela era revestida em ouro, 2 querubins. Eu imagino que quando Obed-edom fita os olhos naquilo,
ele fala: por que que o Senhor me escolheu? Eu não sei, mas eu quero aproveitar da sua presença. Eu quero desfrutar da sua presença. Às vezes nós olhamos para nós e não vemos motivos humanos. Perguntamos: mas por quê? Não acreditamos. Olhamos para o nosso passado e vemos a história dos nossos pais, a história da nossa família, e simplesmente queremos trazer aquele jogo para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele escolheu você para começar a escrever uma nova história. E eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo que os milagres que você espera em Deus, independente quais sejam as áreas, familiar, financeira, na saúde, libertações, Ele virá através da presença de Deus. A palavra do Senhor fala que Obed-Edom, ele enxerga aquilo e ele não perde a oportunidade. Diante de uma situação catastrófica, ele teria todos os motivos de falar: eu acho melhor o Senhor levar isso embora daqui, porque eu acabei de ver um homem sendo fulminado. Mas Obed-Edom entendia que a única chave que poderia virar a sua vida era a presença de Deus. E a Bíblia fala que durante 3 meses a arca ficou em sua casa. Amados, eu quero resumir aqui para terminar. Durante 3 meses, a transformação da casa, da família de Obed-Edom foi tamanha que a notícia chega até o palácio. Leia comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 12, o versículo adiante. No versículo 12, a palavra de Deus, ela diz assim: então informaram ao rei: o Senhor tem abençoado grandemente. Como o Senhor abençoou a vida de Obed-Edom? Grandemente. Em outras versões, ricamente. Em outras versões, abundantemente. Não foi de qualquer maneira. Quando Deus ele estende as suas mãos, é algo transformador. Basta que você entenda e defenda a presença de Deus. Você é o embaixador do céu dentro da sua casa. Talvez você é a única pessoa que reverencia Deus na sua casa. Talvez o ambiente da sua casa não seja favorável, mas o Senhor está te dizendo: defenda a minha presença. E Ele diz: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. As pessoas tinham a clareza que Obed-Edom não teve a vida transformada pela sorte. Obed-Edom não teve a vida transformada porque assistiu um vídeo da internet e aprendeu com um coach. O que transformou a vida de Obed-Edom foi a presença de Deus. Hoje o mundo tem um monte de receita para tentar tirar a presença de Deus de dentro da sua casa. Hoje as pessoas elas estão usando receitas mágicas. Põe um dinheirinho aqui, investe ali, faz um negocinho daqui, faz outro de lá, pega daqui, faz ali. Ó, eu tenho uma fórmula mágica aqui que em uma semana você vai ganhar 100 mil reais. Está cheio disso, meu irmão. É errado você ser prudente e guardar? Não. É errado você ser prudente e investir? Não. O que você não pode é desprezar a presença de Deus. O que você não pode é desprezar a presença de Deus. Você tem que defendê-la. A sua vida, a vida da sua família depende disso. Você precisa entender isso. Obed-Edom entendeu de uma forma tamanha que o rei Davi, então, sabendo
Diz assim: então Davi, parte B do versículo 12, promoveu grande festa. A primeira atitude de Davi, quando sabe que Obed-edom começa a ser abençoado, Davi falou assim: ele está sendo abençoado pela arca, então isso é um sinal de Deus. Vamos começar a festejar, vamos começar a fazer festa. E a Bíblia fala que ele foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para Jerusalém. E eu gostaria de te convidar a continuar a ler o texto do capítulo 6. Eu vou ler mais um versículo aqui à frente, mas leia essa história. A Bíblia fala que ele chama uma comitiva novamente, músicos, festa, ofertas de novilho cevado. Ele monta um altar, ele começa a ofertar ao Senhor em agradecimento, porque ele reconhecia que a presença de Deus estava voltando ao seu devido lugar. Só que nem tudo é festa. Irmãos, sempre vai ter uma pessoa para tentar enfraquecer a sua fé. Você precisa ficar ciente disso. Davi era um rei. Davi não era qualquer pessoa diante dos homens. Acima de Davi na terra, somente Deus. Ninguém falava acima de Davi como homem. Ele era autoridade. Mas a Bíblia fala no versículo 20: então Davi retornou para a sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Ou seja, ele havia passado todo o tempo do transporte, ele ainda não havia estado com a sua família. Após colocar a arca no devido lugar, ele retorna então para sua casa, para o seio da sua família. Mas Mical, filha de Saul, sai ao seu encontro e o sentenciou, exclamando. Como que foi que ela aborda Davi? Ela vai ao seu encontro e o sentenciou. Que bela atitude teve o grande homem de Israel. Como assim, Davi? Você está maluco? O rei de Israel mais parecia um desenvergonhado, tirando o manto real, ficando apenas com as suas túnicas de linho na frente dos servos e servas, como um homem vulgar. Amados, quando você decidir defender a presença de Deus, infelizmente, o inimigo vai usar a boca de algumas pessoas contra você. O Senhor, Ele está te alertando. O inimigo, ele vai usar a boca de pessoas próximas. Como pode você, sendo cristão, fala que é crente? Mas eu vou te dar a resposta de Davi. Versículo 21. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Aleluia! A presença do Senhor, ela nos constrange. A presença do Senhor, ela nos envolve. A presença do Senhor nos faz, nos despir de todas as vergonhas, das acusações do mundo. Quando alguém te acusar, quando alguém tentar te caluniar, corra para a presença do Senhor. Se proste a Ele. Não se justifique aos homens. Corra para a presença do Senhor. E ele diz: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi com júbilo e louvor que eu celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai Saul. Mical tinha um motivo para estar aborrecida. Davi ocupava o trono no lugar de seu pai. Às vezes, irmãos, nem todo mundo que está perto da gente quer nosso bem. Às vezes uma nova caminhada exige novas escolhas, exige de nós novas decisões, e na maioria das vezes, algumas pessoas nós vamos precisar deixá-las para trás.
Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para permanecer, mas existem pessoas que vão apenas te dar uma lição. Jesus formou 12, um o negou e se arrependeu, e o outro o traiu e se enforcou. E Jesus sabia desde o início, não tem novidade nenhuma para Jesus nessa história, mas mesmo assim, Jesus ele parte o pão, ele molha o pão no vinho, ele serve. Sabe por quê? Jesus ele está dizendo assim: o que você faz contra mim não importa, não vai mudar o que eu sou para você. Mas isso não quer dizer que vocês têm que caminhar juntos. A palavra de Deus ela diz: pode dois andar juntos se não concordarem? Não tem como. Se você escolheu defender a presença de Deus, levar a presença de Deus para sua casa, levar a presença de Deus para sua família, em algum momento você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Porque o mundo, ele vai sempre tentar empurrar um carro de boi na sua vida. O mundo sempre vai dar um jeitinho de, não, vamos arrumar um carrinho de boi aqui, ó. É novo, esse aqui está até brilhando, está encerado, nunca ninguém usou, mas é do mundo. O Senhor não precisa de recurso mundano para te abençoar. Ele é o dono do milagre. Defenda a presença do Senhor, lute pela presença do Senhor, busque a presença do Senhor, até que ela transborde em você e ela passe a derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. E para finalizar, depois que a arca já estava em Jerusalém, depois que a arca já estava no seu devido lugar, um pouco mais à frente, lá em 1 Crônicas, capítulo 15 em diante, você estude isso, você vai ver que Obed-Edom aparece novamente nas Escrituras. A Bíblia nos diz que Obed-Edom sai daquela casinha da beira da estrada e ele vai para a cidade de Jerusalém. E Obed-Edom, ele toma essa decisão porque ele fala: a presença de Deus ela pode até ir, mas eu não fico sem ela. Aonde ela for eu vou. E a Bíblia fala que Obed-Edom se torna um sacerdote no templo do Senhor. E a Bíblia fala que os filhos de Obed-Edom servem no templo do Senhor. Isso é a herança da presença de Deus. Não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família. Essa palavra é para você levar para sua casa. Essa palavra é para você levar para sua família. Dê o valor à presença de Deus. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Você que teve a decisão de iniciar uma célula, e talvez tem dias que você pensa em desistir, não abra mão da presença de Deus. Se você é líder, ou se você é um anfitrião, não abra mão da presença de Deus. Cuidado, o mundo sempre vai tentar empurrar um carro de boi para você, que parece ser uma bênção, mas é uma ferramenta do inimigo. O maior exemplo de Obed-Edom, ele não só abriu as portas da sua casa, mas decidiu viver uma nova vida. Ele decidiu acompanhar a presença de Deus. E eu quero te encorajar nessa noite a buscar a presença de Deus de uma forma especial. Irmão, mas eu ainda estou num processo. O Senhor não nega a glória dele para ninguém. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Prepara seu coração para falar com o Pai. Prepara o seu coração.
O Senhor tem milagres para fazer na sua vida. O Senhor, Ele tem ouvido as suas orações. O Senhor, Ele conhece a sua súplica. Até mesmo quando você tenta orar e não consegue, Ele consegue entender o que as suas lágrimas estão falando. E Ele quer que você entre no local de intimidade com Ele. O Senhor tem grandes coisas para fazer, como fez na vida de Obed-edom. Mas você precisa, como Obed-edom, desejar a presença dEle. Eu quero te convidar, se coloca de pé. Se coloca de pé, você que pode. O Senhor se faz presente nesse local. Essa é a noite da festa das células. É maravilhoso celebrarmos. É maravilhoso estarmos em festa. Só que a hora que você sair deste culto, você volta para sua casa. E talvez você deixou alguma situação lá sem resolver. E o Senhor, Ele quer te preparar para isso. Amanhã é segunda-feira. Você vai voltar para o seu trabalho. Você vai retornar para aquele ambiente onde as pessoas tentam te empurrar um carrinho de boi todos os dias. É uma piadinha errada, é uma conversinha furada. E quando você menos percebe, aquela presença ela vai se afastando. Porque as coisas do Senhor são santas. Sabe, irmãos, eu já vivi tempos de vir para um culto de domingo e sair transbordando aquele culto pentecostal, fogo, roda, pula, gira. E isso é maravilhoso. Somos pentecostais, aleluia. Só que vem a segunda, vem a terça, vem a quarta, e parece que aquilo vai ficando distante da gente, e parece que o peso do mundo cai sobre as nossas costas. E o Senhor quer te ajudar a vencer isso, porque o milagre está na